E adorar o Rei da Glória, amém? Amém. Ele é o Rei da Glória, Ele é o único de ser adorado. Assim está escrito o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daquele que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Será que nessa noite você já abriu a porta da sua mente, a porta do seu coração, para que possa adentrar esse Rei da Glória? Louvado seja Deus. Davi, ele é inspirado e ele começa esse cântico dizendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Louvado seja o nome do Senhor, o mundo e aqueles que nele habitam. Às vezes nós vimos tantas partes do mundo, o nosso coração fica assim, desejoso de conhecer ou de poder um dia estar naquele lugar. Mas o mais lindo de tudo isso é saber que toda essa terra e a plenitude dela foi o Senhor que formou. Ele é dono de todas as coisas. E todo, louvado seja o nome do Senhor, e todos aqueles que habitam nela é do Senhor. O salmista, ele inicia esse cântico dizendo que a terra tem um dono, mas também todos aqueles que habitam na terra têm um dono que é o Senhor. E a gente precisa a todo tempo não se esquecer que essa terra, louvado seja o nome do Senhor, toda essa atmosfera, no livro de Gênesis vai dizer, no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Sabemos que o Senhor, dia por dia, foi criando todas as coisas, e juntamente com essa criação, Ele também fez a mim e fez a você como imagem e semelhança dele. E o salmista, ele começa esse salmo declarando que essa terra e todos que habitam nela é do Senhor. Mesmo às vezes o homem não querendo reconhecer, mesmo às vezes o homem, louvado seja o nome do Senhor, não querendo se aproximar do Senhor, ele é do Senhor. Foi o Senhor que o fez, o Senhor criou com um propósito. E aqui ainda vai dizer mais, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Mas Ele também vem e continua com uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqui é uma pergunta onde o próprio salmista, ele vai trazer a explicação. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Para nós chegarmos na presença do Senhor, para nós sermos aqueles que vamos carregar a presença, carregar a glória do Senhor, não é de qualquer maneira. É necessário que tenhamos os nossos corações limpos e as nossas mãos também. No livro de Colossenses vai dizer que é para nós pensarmos nas coisas que vêm do alto, nas coisas que são santas, nas coisas que glorificam a Deus. O nosso momento de adoração não começa simplesmente quando eu abro a boca em um louvor bem ensaiado, um louvor que o Senhor falou no meu coração, não. Quando a minha mente está santificada, quando a minha mente está separada, para tão somente pensar nas coisas do alto, para tão somente querer as coisas do alto, aí eu começo o meu momento de adoração, aí eu consigo adentrar o lugar da habitação do Senhor, porque Ele é santo, e para se apresentar diante do Senhor é necessário que estejamos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo alguns historiadores, vai dizer que este salmo, ele pode ter sido celebrado quando a arca voltou de volta para casa, Saiu da casa de Obed-Edom e foi para Jerusalém.
Nós sabemos que durante todo esse trajeto da arca, a arca o Senhor fez para que o povo pudesse, louvado seja o nome do Senhor, ter a certeza de que o Senhor estava com eles por intermédio da arca. Nós sabemos que o povo de Israel, que era para estar com essa arca, mas chegou um tempo em que o povo inimigo, o povo filisteu, Camila, tomou posse da arca. Era um povo pagão, era um povo, louvado seja o nome do Senhor, que adorava vários deuses. E eles acreditaram que por algum momento a arca do Senhor daria certo com eles. Mas a arca do Senhor não tinha como prosperar com os filisteus. Porque os filisteus não tinham mãos limpas. Os filisteus não tinham coração puro. Os filisteus estavam dispostos a adorar qualquer tipo de deuses para poder conseguir aquilo que ele achava que tinha que conseguir. A arca foi feita para simplesmente estar diante do povo de Israel. Era somente com o povo, aleluia, de Israel, com o povo de Jerusalém, que a arca ia, louvado seja o nome do Senhor, ser tida ali como a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que a arca no meio dos filisteus trouxeram muitas aflições. Ao invés de eles serem bênçãos, aquele povo foi afligido. Aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, não foram abençoados, mas foram aflitos. E eles começaram a perguntar: como é que a gente vai fazer para devolver a arca? Foram por diante dos seus sacerdotes, diante dos adivinhos, e eles instruíram de forma humana querer conduzir aquilo que era santo. E nós nunca vamos conduzir aquilo que é santo de forma humana. Meu Deus, o culto, ele é, louvado seja o nome do Senhor, feito de uma forma racional. Porque o culto é de uma forma racional. Mas nós adoramos um Deus santo, um Deus que é Espírito. E nós precisamos entender que a estrela do culto, o único para ser adorado no culto é o Senhor. O Senhor nos chamou para nós termos um culto cristocêntrico e não egocêntrico. Quando o Senhor, o Rei da Glória, ele sai do centro da adoração, o homem pode querer se aparecer, a mulher pode querer se aparecer, mas a presença do Senhor não vai estar no lugar. Aleluia. E eles tentaram de forma humana, com seus conselhos humanos, conduzir a arca do Senhor. E o que eu achei mais interessante que lendo esta palavra, aqui foi uma atitude dos filisteus. Eles pegaram a arca e colocaram na carroça para poder ser levado. Mas eles não tinham o mesmo entendimento que o povo de Israel. Mas quando a gente vai ver, isso acontece no primeiro capítulo de Samuel. Mas no segundo capítulo é o povo de Israel que faz a mesma coisa. Quer levar a arca do Senhor sem instrução. Quer levar a arca do Senhor de qualquer maneira. Quer levar a arca do Senhor, aleluia, com carroças e não com sacrifício da maneira certa. E o Senhor, Ele colocou no meu coração para perguntar para nós, igreja, se nós estamos conduzindo a presença dEle como os filisteus ou como o povo de Israel. Meu Deus, aleluia. Porque esses filisteus estavam com a arca também. E eles queriam devolver a arca, mas não sabia como. Colocou a arca em cima, aleluia, da carroça e foi levando. Mas depois o rei Davi faz a mesma coisa. Tem a mesma atitude. Por quê? Porque não se inclinou para saber como é que levava a arca. Não buscou nas santas escrituras o ensinamento. Como é que eu quero? Como é que eu faço para trazer a arca de volta para Jerusalém? Davi estava com a intenção certa, com a motivação certa, mas com a atitude errada. E aqui eu vejo que não vai adiantar a gente ter a motivação certa, a inspiração certa, está no lugar certo, está na hora do culto, está na hora do louvor. Mas se a nossa instrução não for de acordo com a palavra do Senhor. O povo filisteu, aleluia, quis levar as coisas do Senhor de forma apressada, desorganizada, desordenada. E quantos na casa do Senhor não está assim? Faz tudo atrapalhado.
faz tudo desorganizado, faz tudo correndo. Não, é porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, obrigada, porque o Senhor tem me dado freio, Senhor, porque tem horas que a gente é assim, entra no automático e já sabe como é. É hora do culto, é hora do louvor, é hora da oferta, é hora da palavra, e não leva, não conduz mais a presença como é para ser, porque já virou algo da nossa rotina. O povo filisteu tudo bem, porque não tinha entendimento, mas o povo de Israel, com a Torá disponível, para poder ler como é que a gente leva a presença, como é que a gente conduz a arca de novo, como é que a gente faz. Eles não tiveram esse cuidado. E quantos estão com a falta de cuidado na casa do Senhor? Eu vou conduzir do jeito que eu quero, eu vou fazer da forma que eu quero. Só que na casa do Senhor existe um dono. As coisas têm que acontecer segundo a sua palavra e segundo aquilo que Ele ordena. Quer ter a presença do Senhor? Quer ter a manifestação da presença do Senhor? Quer ter a certeza de que o Senhor está em nós e também está fluindo no meio do culto? Faz como está escrito. É necessário que as portas se abram e nós estejamos, como está escrito nesse livro de Salmos: levantai portas para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Quem é o Rei desta igreja? Jesus é o Rei desta igreja. E para atrair a presença do Rei, para conduzir a presença do Rei, não é como eu quero, não é como eu acho, é como Ele diz, é como Ele se revela, é como Ele ordena. Aleluia, Deus. Filisteu não tem problema, quer levar de qualquer jeito, leva, não tem parte com o povo de Deus. Agora, o povo de Deus, fazendo as coisas sem instrução, sem perguntar. E nós sabemos que a atitude de Davi estava conduzindo a arca, a presença, a vida, resultou em morte, porque ele desobedeceu. Ele esqueceu de ler Números, de ler Levíticos, para saber como era que conduzia a arca. E ao invés de ele ter, aleluia, desfrutar da alegria por completo de estar trazendo de volta a arca para Jerusalém, ele teve que ser interrompido todo aquele momento, porque houve uma fatalidade, houve morte. E Deus, Ele não quer que as coisas dele se interrompam por consequências de que poderiam ser evitadas por nós. Se tem um lugar que não cessa a adoração, é no céu. A gente pode cerrar a boca, lá, dizer que não vai louvar, escolher o dia que vai louvar, escolher o dia que vai pregar, não tem problema. Mas no céu vai dizer Isaías, porque ele teve essa visão, que no alto e sublime trono o Senhor estava todo o tempo sendo adorado. E a adoração do céu é todo o tempo que Ele é santo, santo, santo. E essa terra que nós já começamos dizendo que ela é do Senhor, e o habitante também deles, eles também são do Senhor. Isaías vai dizer que toda essa terra está cheia da sua glória. Mas como é que eu vou transmitir a glória de Deus se eu não tenho entendimento do que é essa glória? Aí a Bíblia vai dizer que após a fatalidade que acontece com a questão da locomoção da arca da forma inapropriada, Davi falou: e agora eu faço como para poder trazer a arca de volta? Aí ele foi buscar a instrução do Senhor. E ele entendeu que era necessário que a arca fosse levada nos ombros. E não era correndo, não era de forma apressada, avexada, agoniada, mas era 6 passos e parava. Imagine só, tinha que dar 6 passos, parar, sacrificar, adorar e botar a arca nos ombros novamente. Somente dessa forma a arca chegou da forma correta em Jerusalém. E Deus está falando comigo, com você nessa noite. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, mas vai ser conforme a vontade do Senhor.
Quer ter a certeza da presença, que você está conduzindo, que você carregue a presença. Porque aqui no Velho Testamento era necessário que tivesse essa arca, para que o povo entendesse que a presença de Deus estava com eles. Mas hoje, diante da nova aliança, que o véu do templo se rasgou, hoje somos nós que carregamos essa presença. E assim como para trazer a arca de volta para Jerusalém tinha os seus requisitos e foi encontrado na palavra, a mesma coisa é hoje. O salmista diz: tem que ter mãos limpas, coração limpo. Não vai adiantar, irmãos. A irmã já falou nessa noite como é que estão as nossas vidas. E o que Deus quer de nós é purificação, de dentro para fora. O Senhor não quer que nós venhamos simplesmente ter a aparência, mas termos a essência, termos essa presença dentro de nós, a ponto de que as outras pessoas possam ver e entender que não andamos sozinhos, que não somos sozinhos, mas carregamos com nós essa presença gloriosa. Porque o Senhor, Ele se permitiu, mesmo sendo tão grande, morar dentro do nosso coração. O rei Davi, ele conduz a arca. E lindo é que o texto vai dizer que ele saltava de alegria. Quando ele viu que ele estava conduzindo a arca da forma correta, tinha uma alegria, e não era uma alegria superficial, não era uma alegria que vinha e passava, não, era a alegria do Espírito. Porque quando se tem a presença de Deus, a alegria, ela flui de forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. E aqui no Salmos 24, aleluia, a Bíblia vai dizer que aquele que é limpo de mão e puro de coração. E ainda vai dizer mais, que não entrega a sua alma à vaidade. O Senhor não quer que a nossa alma seja entregue àquilo que é vaidade, mas que a nossa alma seja entregue tão somente para Ele. Amém. E não que nem nós venhamos jurar enganosamente. Louvado seja Deus. Crente, ele precisa ter as verdades nos seus lábios. A palavra do crente é assim, sim, não. Passou disso, é procedência. Não vai adiantar eu querer falar que vou fazer, eu querer fazer um juramento e na hora não conseguir cumprir. Porque isso impede da gente ser um verdadeiro adorador. Quando nós juramos enganosamente, quando nós não somos verdadeiros, nem para com Deus, nem para conosco e nem para com o próximo. E a Bíblia vai dizer: este que for limpo de mão e puro de coração, esse receberá a bênção do Senhor. Quando nós estamos adorando ao Senhor da maneira correta, quando a presença do Senhor está sobre as nossas vidas, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Acontece conosco o que está no livro de Deuteronômio. Não somos nós que vamos correr atrás da bênção, mas são as bênçãos que correm atrás da gente. Por quê? Porque a presença do Senhor na minha vida faz com que eu venha ser abençoado. E ainda a Bíblia vai dizer a justiça do Deus da sua salvação. Além de nós sermos abençoados, desfrutamos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e da sua salvação, que é a sua cura, a sua libertação, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E este salmo, ele ainda vai falar: esta é a geração daqueles que buscam a face do Senhor. E é o que Deus espera de nós, que nós venhamos fazer parte da geração que busca, que tem anseio de encontrar a face do Senhor, que está se preparando para que o Senhor venha. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias: se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Ele. Mas não é pela metade. Quantas das vezes nós até buscamos ao Senhor, mas não nos entregamos por completo, não nos rendemos por completo. E aqui o salmista vai dizer que é para nós buscarmos
face do Deus de Jacó. Para nós de fato sermos os verdadeiros adoradores, nós precisamos buscar. Não buscar o Senhor pelaquilo que Ele pode nos dar, mas pelaquilo que Ele é. Porque às vezes nós só queremos os benefícios do Evangelho e não queremos o compromisso com o Senhor. Não queremos ter um relacionamento de pai para com filhos, não. Nós queremos somente ser alcançados pelas bênçãos, mas não queremos o abençoador. Mas quando nós estamos, aleluias, decididos a sermos parte da geração daquele que o busca até o encontrar. Porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que busca, encontra. E como é que a gente vai buscar ao Senhor se as nossas vidas muitas das vezes não está encaixada, como diz esse salmo? As nossas mãos estão limpas, o nosso coração não está limpo. Não há verdade na totalidade das nossas vidas. E às vezes a gente, irmãos, a gente tropeça em coisas pequenas. A gente fica pensando assim, porque só é pecado as coisas que são grandes, matar, alterar, roubar. Mas coisas pequenas também podem nos tirar do propósito da adoração. Se eu não estou com o meu coração limpo, se eu faço, aleluia, uma promessa e não cumpro, eu já estou deixando de ser uma verdadeira adoradora. E a Bíblia vai dizer, no livro de João, capítulo 4, que aquela mulher samaritana, ela perguntou, aonde é que eu devo adorar? Ela tinha uma interrogação no seu coração. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque não se consiste somente em um lugar separado para adorar e constar aqui nós estamos debaixo da ordenança do Senhor, que é congregar na casa do Pai. Mas em todos os lugares nós podemos adorar o Senhor. Se o nosso coração está limpo, se a nossa mão está limpa, se nós estamos agindo como a palavra do Senhor está nos mandando a gente fazer, todos os lugares nós podemos invocar o nome dele. Até porque a Bíblia vai dizer que a plenitude dessa terra e todos que habitam nela é do Senhor. Aleluia. E no versículo 7 o salmista continua: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. E aqui o que eu acho lindo é que aquele povo, ele ansiava para que as portas fossem abertas, para que se entrasse quem? O Rei da Glória. A mesma coisa a gente precisa ter esse mesmo anseio. Quando essas portas se abrirem, a gente deixar que o Rei da Glória reine. Mas não somente nessas portas físicas, mas principalmente abrir a porta do nosso coração, abrir a porta da nossa alma e deixar o Senhor como Rei da Glória reina, como Rei da Glória governa, como Rei da Glória abre as portas, meu Pai, para que o Senhor tenha livre acesso para adorar. E às vezes, irmãos, a gente faz com Jesus igual quando a gente faz com as visitas. A gente só deixa Jesus na sala. A gente não abre a porta do quarto. A gente não abre a porta da cozinha para Jesus entrar. E nós sabemos que Ele não é invasor. Ele só entra, Ele só vai aonde a gente permite, onde a gente dá acesso. E esse salmo vai dizer: levantai portas. Aquele povo tinha um desejo que as portas fossem abertas para que Jesus pudesse entrar. E será que nessa noite nós estamos assim também? Com todas as portas do nosso ser abertas para que esse Rei da Glória, Ele entre e reine dentro dos nossos corações. Ele viva, a vida dele se mova em nós e através de nós, irmãos. E a Bíblia vai dizer mais: quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso na guerra. Ele é Rei da Glória. Ele é um Deus que é poderoso. Ele é um Deus que pleiteia a minha as tuas causas. Ele é um Deus que, aleluia, não sabe o que é perder. Ele é um Deus que sempre está disposto para, através do seu trono, guerrear as nossas guerras e nos entregar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eles continuam dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas e entrará o Rei da Glória. E nessa questão de abrir a porta,
Eu me lembro no livro de Lucas vai dizer que Jesus ele foi chamado para poder estar indo jantar na casa de um fariseu. A porta foi até aberta para Jesus. Tinha até um jantar. Mas Jesus não foi recepcionado da maneira que era para ele ser. Sabemos que Jesus chega naquele lugar e ele não é honrado como é para ele ser. E às vezes nós até abrimos a porta, Jesus até já está dentro, mas a gente não honra, não reverencia como é para ser. E a Bíblia vai dizer que uma pecadora, ela soube que Jesus estava na casa do fariseu. E ela chega até aquele ambiente onde as portas estavam abertas. E diz a Bíblia que ela não chega com as mãos vazias. Ela chega levando consigo um nardo, um puro nardo. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela não procura o melhor lugar. Ela chega por detrás de Jesus. E ela começa a adorar Jesus. Ela começa a derramar o seu nardo nos pés de Jesus. E aquela adoração verdadeira, genuína, começou a exalar sobre aquele lugar. Ela não bastava, louvado seja o nome do Senhor, lançar um puro nardo, mas ela começou a chorar, ela começou a lavar a sua alma diante de Jesus, o seu Salvador. Aquela mulher chegou ali no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, precisando ser purificada, suas mãos lavadas, mas ela recebeu a purificação, a salvação através de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E naquele momento os fariseus falaram: se ele é profeta, porque ele não sabe que ela era uma pecadora. Porque quando a gente deixa exalar o perfume da nossa adoração, sempre vai levantar alguém que não está na mesma dimensão, na mesma comunhão, para poder querer opinar. Mas adorador que é adorador está disposto a simplesmente adorar ao Senhor, sem que nada o distraia. Não liga para aquilo que as pessoas vão falar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquela mulher permanece adorando a Jesus. E é Jesus quem a justifica. É Jesus que conta uma parábola para dizer que muito ama. Que muito é perdoado, muito ama. Mas que pouco ama, pouco é perdoado. Jesus pregou o perdão naquele ambiente. Por quê? Porque ela precisava. Aquela mulher, diante daquela adoração, entendeu que o único digno de ser adorado e o único que podia transformar a vida dela era Jesus. Chegou como uma pecadora, chegou como alguém que ninguém dava nada, mas porque insistiu, porque permaneceu nos pés do Senhor, deixando que o Senhor lavasse, o Senhor purificasse, o Senhor mudasse a sua história, perdoasse os seus pecados. Foi o Senhor que falou por ela. Quando nós rompemos as barreiras, as dificuldades, e não viemos à presença do Senhor, simplesmente por ouvir. Porque tem gente que vem para a igreja do Senhor só por vir. É mais um culto, eu vou lá. É mais uma terça, é mais uma quinta, é mais um sábado. Mas essa mulher saiu com um propósito. E nós precisamos entender que por mais que seja mais um culto de terça, mais um culto de domingo, nunca vai ser o mesmo culto. A manifestação de Deus no ambiente sempre vai ser de uma forma sobrenatural e inovadora. E aquela mulher, ela aproveitou aquela oportunidade. E ela saiu dali uma mulher transformada, uma mulher perdoada. Por quê? Porque ela entregou. Às vezes a gente vem para o culto com esse pensamento: eu vou para o culto para poder receber. Né? Porque lá Deus ele vai falar, Deus ele vai... Tudo bem, ele fala, ele abraça, ele usa as pessoas para abraçar, para poder falar com a gente. Mas o maior propósito do culto, irmão, é adorar o Senhor. Aleluia. É atrair essa presença que a gente não deixa para buscar só aqui na igreja. Porque tem gente que só lembra que é culto e que está no ambiente de culto quando chega na casa do Senhor. Agora eu quero lhe dizer uma coisa: o culto começa quando nossos olhos se abrem. Seus olhos se abriu, você já agradeceu a Deus por mais um dia e está vivendo com o Senhor. É uma oportunidade de culto. Porque a gente não pode simplesmente esperar quando tem um culto na igreja. Nós somos a igreja. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela quebra o seu vaso
E o Senhor, Ele restaura a sua vida e a sua história. Que nessa noite nós possamos olhar tanto para o Salmo 24, como um exemplo que eu dei da questão da arca dos filisteus e ali do povo de Israel, juntamente com essa parábola desta mulher, e nós possamos nos analisar quem somos nós no ambiente de culto. Quem é você nesse ambiente? Quem é você quando você sobe essas portas e senta nessa cadeira? Aonde é que você tem pensado? O que é que o seu coração tem imaginado? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que tem um povo, esse povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. E Deus não espera isso de nós. Ele espera que nós venhamos adorar a Ele com o nosso coração voltado para Ele. E nós venhamos entender que o nosso culto é para o Senhor. Que nós viemos aqui para reverenciar a Ele. Nós podemos viver uma experiência como Isaías, porque Isaías era homem como eu e você, mas o Senhor resolveu revelar o céu para ele. Ele estava onde? Fora do culto? Não, estava no templo. E Deus decidiu se apresentar para Isaías. Então todas as vezes que você vier para a casa do Senhor, não naturalize aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural. Aqui é um ambiente onde o Senhor ele trata comigo, com a tua alma, onde nós entramos de uma forma e nós nos permitimos sairmos de outra. Quando nós entregamos a Ele a nossa adoração genuína, o nosso coração, quando nós abrimos as portas para que o Rei da Glória entre, Ele entra. E quando Jesus entra, quando Jesus habita, tudo muda, tudo é transformado. Desde a criancinha até o ancião, todos podem ser transformados, todos podem ser tocados, todos podem ser mudados através da presença do Rei da Glória. Não deixe que nada ocupe o lugar do Rei da Glória no trono que existe no seu coração. Não deixe que nada roube de você a alegria e a inspiração, a motivação e principalmente a forma correta de conduzir as coisas de Deus e de ser conduzido. Não faça como os filisteus, não faça como Davi, vou colocar nas carroças que vai ser mais rápido. Não é do jeito, não é mais rápido, irmão, é da forma correta. Que nessa noite a nossa maneira de adorar, de buscar, de clamar a presença do Senhor esteja alinhada com aquilo que é correto, com aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que habita no seu alto e sublime trono, mas também escolheu o meu teu coração para poder habitar. Então reverencie essa presença, louvado seja o nome do Senhor, honre essa presença e deixe com que ela te conduza da maneira que é para você, aleluia, viver na terra dos viventes. E agrade, busque essa presença, louvado seja o nome do Senhor. Não se contente até que você contemple a presença do Senhor, a face do Senhor, pela metade, não por completo, porque Ele se entregou por nós de uma forma por completo. Porque nos daremos a Ele por partes? Porque não daremos a Ele, hoje eu vou fazer assim, não, se entregue por completo, se renda por completo, e você vai viver a plenitude da presença do Senhor, amém? Vamos colocar sobre os nossos pés, pode orar, pastor? Vamos orar nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Deus, te agradecer, Senhor, porque como está escrito no livro de Salmos, que a plenitude, meu Pai, dessa terra e todos que habitam nela é do Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós pertencemos a Ti, Pai. A nossa vida é Tua, nós entregamos, ó Pai, ela por completo diante da Tua presença. E nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedir, Senhor, que a Tua presença em nós produza, Pai, a purificação, a limpeza, a transformação que nós precisamos. Senhor, nos ajuda a nós sermos conduzidos, aleluia, meu Pai, por Ti da maneira que lhe agrada. Tenha de misericórdia, Senhor, de nós. Tire de nós aquilo que às vezes quer nos levar a nós vivermos uma vida acelerada, uma vida fora dos Teus propósitos, uma vida distante daquilo que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda a nós observarmos a Tua palavra, a guardarmos, Senhor,
Senhor. Limpa, Pai, as nossas mãos. Purifica, Pai, o nosso coração. Porque nós queremos estar prontos, Pai, para poder, Senhor, ver, Senhor, a tua face. Para que nós possamos contemplar este Deus poderoso, Rei da Glória. Deus, que as nossas portas estejam abertas para o Senhor entrar e para o Senhor reinar, Senhor, com a tua majestade. O Senhor reinar, Senhor, com a tua soberania. O Senhor reinar, meu Pai, com teu amor. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos conduzidos, Pai, não pelo aquilo que a gente acha que é bom, não pelo aquilo que nós somos motivados e às vezes fazemos, ó Pai, simplesmente porque a gente, meu Pai, identificou que possa ser da maneira que te agrada, mas que nós possamos ser inspirados e instruídos por ti pela tua palavra. Senhor, tenha de misericórdia de nós, Senhor. Queremos fazer, ó Pai, parte da geração que te busca, da geração que busca a tua face, da geração que está se preparando para se encontrar contigo, para ver, ó Deus, os portais celestiais se abrindo e a gente também podendo estar contigo. Oh, Senhor, nos purifica, nos limpa, nos prepara, meu Pai, para a tua volta. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja, que jamais nós possamos se esquecer que o culto, Senhor, é para ser cristocêntrico, Pai. Oh, Jesus, que o Senhor esteja no centro, continue no centro desta igreja, continue conduzindo todas as coisas, que tudo quanto eles vinham fazer direcionados pelo teu Santo Espírito, venham fazer da forma que lhe agrada, da forma que glorifica o teu santo nome. Oh, Pai, para que a tua presença continue vindo neste lugar, para que a tua presença continue sendo real, Pai, no nosso meio. É isso, Deus, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu também quero, meu Pai, ainda, Senhor, nesta oração, lhe apresentar, meu Pai, a vida da tua igreja. Deus, todos aqueles que adentraram nessa noite, que possa, Senhor, estar sofrendo de alguma enfermidade, Senhor, seja ela, meu Pai, de ordem física ou ordem espiritual. Nós sabemos, ó Pai, que no teu nome, Senhor Jesus, a saúde perfeita. E por isso eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha visitar a tua igreja, desde o alto da cabeça, a bola dos pés, aquele que está, Senhor, com algum tipo de dor no seu corpo, seja na cabeça, seja no corpo, Senhor, seja nas pernas, Pai, seja no braço. Alguém aqui que não está conseguindo fazer os movimentos como era para fazer, como eu também estou, Senhor, com essa dor no pescoço, mas eu te peço que nessa hora o teu poder de cura, Pai, venha sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tocar, meu Pai, aonde há um desconforto. Oh, Senhor, vem visitar o teu povo nessa noite com a tua unção de cura, Pai amado. Vem derramar, Pai, da tua unção, Senhor, para curar, para fortalecer, para animar o teu filho, Pai. Visita, Senhor, o estômago, Senhor. Visita, Senhor, a região, Senhor, da barriga. Vai repreendendo, Senhor, toda dor, todo desconforto, Pai amado. Que aonde, meu Pai, há, Senhor, uma dor, que pelas suas pisaduras o meu irmão e a minha irmã possa ser curada, Pai. Que eles possam sentir, meu Pai, o teu toque. Que eles possam estar abertos para receber a tua visitação, para receber o Senhor a cura, Pai. Pois nós sabemos que no teu nome há poder para curar, que no teu nome há poder para libertar, que no teu nome há poder para restaurar. E crendo, meu Pai, aleluia, Senhor, no teu poder, no teu agir, eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim agradeço a minha oportunidade nessa noite. Deus abençoe.